Começa agora mais um episódio de A Temporada. Com ele, Pedro Rodrigues. 22 de outubro de 2024, nova temporada da NBA começando. Esse é o podcast Nas Quadras com Pedro Rodrigues. E temporada da NBA significa palpitão da NBA, né? Para me ajudar hoje, estou aqui com o grande André Fantato, do projeto Bola Laranja, para me ajudar aqui a palpitar, errar loucamente, mas é divertido, sobre essa temporada que nasce hoje, né? Tudo bom, André? Fala Pedro, tudo bem, meu amigo? Mais uma vez juntos aí para palpitar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Mais uma temporada da NBA, ainda bem, né? A gente fica tanto tempo aí sem assistir, agora tá de volta, né? E vamos lá, cara, vamos passar vergonha ou não, né? Tomara que a gente acerte mais os palpites aqui. Mas é isso, cara. Obrigado e vamos lá palpitar sobre essa temporada. Antes da gente entrar no palpite, quais são as suas expectativas para essa temporada, cara? Olha, Pedro, eu acho que é mais o que meio que a gente tem visto aí, cara. Um leste um pouco mais desenhado já, em três franquias, no máximo quatro aí, podendo levar. Um oeste muito em aberto, eu vejo, cara. Eu vejo assim que a gente pode ter mais surpresas no oeste, né? Acho que é mais, né, mais equilibrado, né? E um Celtics que vem muito forte, cara. Mais uma vez, pelo menos tudo que eu tenho visto aí, eu acho que vem muito forte. São essas as expectativas aí, do que eu acho que deve acontecer. Duas coisas que eu tenho expectativa para essa temporada, inclusive saiu isso na coluna nas quadras do JB, quem quiser acompanhar, e também saiu na newsletter. Esse ano, os, que, se- os de cima sobem e os de baixo descem, e descem muito. O leste tem muito time ruim, e esses times ruins é que vão decidir, na verdade, a posição dos playoffs na NBA, coisa que o Dallas fez com maestria na temporada passada. No leste, os times têm que ganhar de Pistons, Wizards, Nets, até um certo ponto Hornets, Bulls e Jazz, Bulls e Hawks. Então, assim, o time que vencer esses caras pode bater de frente lá com o pessoal lá de cima, mas ele tem que vencer. Se um time não escorregar, né? Patinar, perdão, é a palavra, você pode ter problemas. Vide Los Angeles Clippers na temporada passada, que ficou sem mando de quadro e perdeu para o Dallas. Vide Uhum. Phoenix Suns também, que sofreu com isso. Outra coisa importante, o salary cap da NBA conseguiu um feito histórico e confirmou uma tendência para essa década. É o fim da dinastia. É muito difícil você ter uma dinastia na NBA. O Denver Nuggets que o diga. O Denver perdeu todos os jogadores de banco depois do campeonato, o que praticamente impossibilitou o time do Colorado correr atrás de um bicampeonato. Deu certo. A NBA hoje é indecifrável. Obviamente, o Celtics está um pouquinho acima porque conseguiu manter a galera Uhum. toda, mas a NBA hoje é indecifrável. Assim, desde 2019 a gente já teve Toronto, Lakers, Warriors, Bucks, Nuggets, Celtics campeões. Assim, nenhum título repetido, como na década passada. A década passada foi marcada pelas dinastias. A gente está falando aí do Heat, a gente está falando aí obviamente, do Warriors, mas esse ano a NBA está completamente aberta, ainda bem, né, cara? Exatamente, Pedro. Essa questão do salary cap aí, você falou muito bem. O Denver não tem mais ninguém remanescente daquele time campeão, né, que vinha do banco, né? E, inclusive perdeu até titular, né? Quem teve é o Caldwell Pope, que foi pro Orlando Magic. Então, eu adoro isso, cara. Eu adoro isso, um time campeão por ano, essa alternância no poder, né? Então, acho que isso chama mais as pessoas para assistir o esporte, né? Eu, particularmente, tenho essa ideia. Não gosto muito de dinastias, mesmo que seja do meu próprio time, tá? O que não acontece faz muito tempo, diga-se de passagem, né? Mas tá tudo tranquilo, tá tudo bem.
Só um parênteses rápido, para quem não sabe, o André torce para o Lakers. E André, se você quer entender por que seu time não tem dinastia, veja Starting Five na Netflix, que você vai entender por que o time não Eu tem já dinastia. assisti. Mas enfim, Ai, ai, vamos lá. vamos para os palpites aqui. Vamos lá, cara. Eu dividi aqui mais ou menos por categorias. Quem você acha que são os candidatos ao título? Vamos começar primeiro pelo leste, cara. No leste, tá. Olha, Pedro, para mim, ele tá entre 3 a 4 times, como eu falei aqui no começo. E seria mais ou menos nessa ordem que eu vou te falar aqui. Celtics, Knicks, ah, Bucks e Sixers. Mas, cara, mais para Celtics e Knicks, eu diria. Tô confiante nesse Knicks, no Sixers um pouco, mas questões de lesões, né, me deixam um pouco aí com o pé atrás. E o Bucks com Doc Rivers, para mim, não vai para lado nenhum. Essa seria mais ou menos a posição que você imagina o- o- os, no final. Os Primeiro o 4 primeiros? Celtic, os quatro primeiros Semifinais? É, é. do, É do que mais você ou menos isso, cara. do que você falou aí, na verdade, para mim são três só que podem chegar ao título. Para mim é o Celtics. Celtics do Jaylen Brown, a gente tem que lembrar isso. O Jason Tatum acaba muito eclipsado na última temporada e acaba eclipsado também pela participação na Olimpíada, né? Um dos poucos superstars que conseguiu isso, ganhando uma medalha de ouro. A gente não está falando de jogadores tipo Harrison Barnes, que foram para a seleção olímpica e ficaram debaixo do radar, mas o Tatum, pô, foi campeão da NBA e ficou super debaixo do radar, né? É, eu confio no 76ers sem confiar. Eu confio nele sem confiar. É, eu acho o Nick Nurse um senhor técnico e um técnico Uhum. bom para fazer exatamente o que o Embiid precisa. Ele vai fazer com o Embiid o que ele fez com o Kawhi. Ele vai poupar o Embiid o máximo possível para o Embiid chegar zerado no playoff para tentar resolver. O problema, para mim, é o entorno. A gente vai ter uma batida de cabeça entre o Paul George e o Tyrese Maxey. Quem vai ser o segundo cara? Teoricamente, deveria ser o Paul George, pela experiência e tal. Mas o Maxey está pedindo passagem, o Maxey já teve jogo de 50 pontos, etc, etc. E o Knicks, cara, o Knicks eu tenho muita confiança no Knicks até ver o nome do Tom Thibodeau. Porque se ele não colocar o Bronson num regime de minutos, o Bronson vai chegar de novo destruído nos playoffs. E o Knicks precisa da força máxima para Estourado, né? chegar. O Knicks É. precisa da força Mas você máxima acha para. que você acha que agora não é possível fazer isso um pouco melhor, Pedro, com a chegada de 2 jogadores, pelo menos ao meu ver, importantes para esse time, né? Que é o caso do Michael Bridges e também do Karl Anthony Towns. Claro, não são armadores, né? Não estou querendo dizer que ele vai para o banco e um desses. Mas talvez caras que possam dividir um pouco mais a responsabilidade. Eu falei um pouco disso até com os amigos, né? Não sei, cara, no que você pensa sobre isso? Ou você acha que não faz sentido o Não, meu, o meu modo de pensar não aqui? faz todo sentido. O meu problema é o seguinte: de novo, eu escrevi isso na newsletter. O Bridges está muito feliz pela ida para o Knicks, porque o Bridges nasceu para ser segundo, terceiro foco do ataque. Ele no Nets não deu certo. Ele no Suns, como terceiro foco, deu super certo. Agora, eu sei que pré-temporada a gente não consegue tirar nenhuma conclusão lógica, mas assim, ele foi muito mal na pré-temporada. E o arremesso dele tá Uhum, bem estranho. E o Towns, cara, o Towns ele dá uma coisa que o Knicks não tinha, que era arremesso de fora. O problema dele é contusão, né? É outro jogador que se contunde sim. bastante. Tem muito problema, né? E aí, quando ele ficar fora, de novo vai cair pro Brunson, né? Resolver o problema. E, cara, tem outra coisa que a gente sempre esquece, que é o seguinte: o Knicks, cara, a pressão que o jogador do Knicks sofre é absurda. Recentemente, a gente teve um exemplo disso. O Julius Randle, antes de todo mundo descobrir que o Julius Randle estava bem, era um jogador. Agora ele foi outro de uma temporada para outra. Aquela temporada que o Knicks venceu o Cavs foi até surpreendente e tal.
Mas uma vez com a pressão de ser o cara, ele deu uma patinada, tanto é que, infelizmente, acabou trocado. Uhum. Mas o Knicks, no papel, cara, tem todos os predicados para ir longe. A questão, para Sim, mim, é da quadra para fora. certo. Eu acho que é isso. Eles têm condições de incomodar bem o Celtics. Eu penso assim, Pedro, vencê-los? Não sei ainda, cara, não sei. Mas aí eles têm, né? Se tudo der certo e como você falou, né? Questão fora da quadra também funcionar. O Bucks, cara. O Bucks o Bucks para mim tá na mesma prateleira do Miami Heat, porque são times meio indecifráveis, né? Teoricamente tinha que ir até o final, e até com uma certa facilidade. É, Mas não dá para confiar. O Chris Middleton já tá fora, né? Já tá Acabei de ver fora. essa notícia também. E a gente tem que ver como é que o Lillard tá, né? Parece que o Lillard agora achou uma casa que ele gostava, já resolveu a questão do divórcio dele, então ele já está um Uhum, pouquinho mais, ele já veio mais bem preparado para essa temporada. Mas o Bucks, ele realmente é indecifrável, cara. Ele é um time que, teoricamente, deveria bater todos esses e ir em frente, né? A gente é, esquece, cara, mas o Bucks, ele foi segundo na Conferência Leste ano passado, mesmo com todos é, os problemas, né? é. Mas assim, Pedro, eu não, cara, eu não consigo entender esse movimento né, de ter trazido o Doc Rivers de novo, né? Um cara que, na teoria, já tinha se aposentado, né? Já estava ali comentando na ESPN, né? Já não vinha fazendo bons trabalhos há um bom tempo, né? À frente do Los Angeles Clippers. Então, assim, eu acho que dá para ser um pouco melhor, claro, né? Com o Lillard, como você falou aí, com os problemas resolvidos e tal. Mas, cara, pra mim, com ele não vai dar certo, entendeu? Tem que ser outro treinador. Cara, eu gostava bastante do Budenholzer, cara. Tá, beleza, teve os problemas aí nas temporadas finais, mas pra mim ele é mais técnico do que o Rivers hoje, entendeu? Esse movimento pra mim não fez sentido. Claro que tem questão de vestiário e isso e aquilo que não vou entrar nesse mérito. Mas falando, né, ali de conhecer mesmo, né, de entregar pro time, de melhorar os jogadores, eu sou dessa opinião, cara. Eu tô contigo nessa. E o Heat, cara? O Heat vai fazer aquela loucura de ir para a final pelo play-in? Ah, eu acho que não mais. Eu acho que não mais. Acho que não tem mais essa força, Pedro. Jogadores importantes, né, da última ida das finais, não estão mais no elenco, tá? Não tô falando de estrela. Jimmy Butler, obviamente, continua lá, mas outros nomes aí que foram descobertos. É claro que a gente sabe que o Eric Spoelstra de vez em quando descobre uns aí que ninguém tá esperando, né? Mas e o time, não sei, cara, não me parece ter se reforçado à altura, né? Eu acho que não, cara. Se você tivesse que falar, André, você apostaria seu dinheiro numa ida de novo às finais do Heat via play-in ou como quer que seja? Eu acho que não. Eu acho que talvez essa seja a última temporada do Butler por lá também, viu, Pedro? O Miami Heat tem um reforço importantíssimo para essa temporada que se chama Jimmy Butler em ano de contrato. Jimmy Butler em ano de contrato é outro jogador. Então, é, Não faz gracinha no Media Day, né? Já vai com o cabelo isso, cortadinho. isso. E a gente tem que lembrar que a temporada do Heat ano passado uma questão muito importante fora de quadra, é que o pai do Butler faleceu, se não me engano, em março e abril. E isso afetou bastante ele, Sim. por consequência, afetou o Uhum. time. Dito isso, o Miami recebe um Butler motivado e, como você falou, né, tem o Eric Spoelstra que gosta de fazer umas graças, né? Agora tem o segundo escalão. Quem é que você colocaria no segundo escalão do leste, cara? Os times que vêm para brigar, talvez forte também. É, Orlando Magic, Indiana Pacers, novamente. Ah, eu consigo colocar o Miami Heat, sim, claro, nesse segundo escalão, sem dúvida, Pedro. Acho que, cara, olhando assim, vai até aí, no máximo, viu? No máximo, estourando. Cavs não?
Ah, cara, eu não sei. Eu acho que o Cavs ele fica nessa de, como que eu posso dizer? Nem esquenta e nem esfria, sabe? Ele vai até ali, primeira rodada dos playoffs, legal, mas para mim o Mitchell não se tornou o jogador que todo mundo esperava que ele pudesse se tornar. Gosto muito dele, acho que ele é uma estrela sim, mas ele não tem o mesmo poder de decisão que outras estrelas da NBA têm, né? E é um time que também não se movimentou, Pedro. Então, da temporada passada para essa, não mudou praticamente ninguém, tá? Não sei se eu estou enganado aqui, mas o que me vem na cabeça, né? A gente montou os elencos aí no Bola Laranja esses Uhum. tempos aí, semana passada, retrasada, não mudou ninguém, tá? Então, vem com o segundo escalão, tá? Beleza, vamos poder colocar assim, mas, cara, é um time que é isso, entendeu? Esses três que eu falei talvez podem nos surpreender até um pouco mais do que o próprio Cleveland Cavaliers, na minha opinião, tá? Eu concordo contigo em todos eles. Inclusive, eu acho que é uma temporada para a gente ver se o Halliburton vai virar uma super estrela na NBA. Eu acho Aham. que essa é a temporada dele para se afirmar. E eu colocaria no. Como a gente está falando do leste, daria até mesmo, de repente, para escorregar um Toronto, para pegar uma sétima, oitava posição ali. Um Toronto Raptors de Scottie Barnes, que é outro jogador que recebeu um caminhão de dinheiro que pode virar, né? Virar uma estrela na NBA. Tem uns times que estão no limbo, dois times para mim que estão no limbo, né? Que é o Bulls e o Hawks. São times que eles são os neném. Eles não nem vencem nem perdem, né? Então, e os dois são É, é. os dois times eles têm é, histórias muito parecidas para essa temporada. E as histórias são as mesmas, só mudam o sujeito da frase. Então eu te pergunto, André, Zach LaVine e Trae Young terminam a temporada jogando pelos seus times? Não, não, eu acho que não. Eu acho que até a trade deadline aí, provavelmente os dois, né? Mas vamos dizer que pelo menos um dos dois devem ser trocados. Eu acho que isso é fato, cara. É fato. Acho que na temporada passada, acho que isso só não aconteceu ainda, porque talvez os times que poderiam entrar nessa troca preferiram, né, não pisar tão fundo no acelerador, ficar ali esperando mais um pouquinho, né? Agora não tem escapatória. Eu acho que não terminam e bem provável que nenhum dos dois termine, viu? Vamos para os times que estão agora no pique bandeira? São os times que estão no fundo da conferência e estão, na verdade, esperando a escolha número um, que é o menino de Duke, Cooper Flag. Então, nesse grupo, eu coloquei o Nets, o Charlotte, o Wizards e o Detroit Pistons. A minha pergunta para você é o seguinte: se você tivesse que escolher alguns jogos para assistir desse fabuloso quarteto, quem você assistiria, cara? Nossa, Pedro, que pergunta, hein, cara? Ah, cara, eu acho que o Hornets, pelo talento do Lamelo Ball, né? Gosto do menino bem talentoso, né, cara? Mas mesmo assim, uma escolha muito difícil, cara. Mas eu fico com o Hornets, porque, cara, difícil, viu? O Wizards acho que talvez esteja em uma das piores situações aí, né? Embora até trouxe um ou outro jogador ali. Trouxe o É isso, cara. O Valanciunas. Nets tem alguns jogadores Valanciunas, né? Que não sabe nem se fica, né? Não É, deve ficar até o meio da temporada. não, E o Nets tem é isca alguns. para troca. É isca para troca. É isso que é pra troca. E o Nets também, né, Pedro? Porque se você pensar, o Dorian Finney-Smith, né? Um jogador que pode ajudar times candidatos aí, né? Cam Johnson. Então, Cam Johnson, exato. Então, são jogadores que, São todos iscas que para também, troca. isca pra troca, né? É. É, é isso, cara. Então. Mas eu escolheria um jogo do Hornets, viu? Pra ver o Lamelo Ball jogar, que eu gosto bastante do basquete dele. Para não ficar a mesma resposta, eu vou selecionar o Detroit Pistons, porque assim como um acidente de carro, você tem que diminuir para ver qual o tamanho do estrago. Então, quero ver como é que o Cade Cunningham sobreviveu
a temporada passada, para ver se ele vai se confirmar. Kate Cunningham, senhoras e senhores, para quem não lembra, alguns scouts tiveram a pachorra de dizer que era o Luka Doncic americano. Então, durmam com essa, né, cara? Pois é, pois é. O time trouxe Tobias Harris, né? Mais alguns outros nomes aí, se eu não tiver enganado para essa temporada, Trouxe mas que jogadores, não vai ser muito. Tim É, Hardaway Jr., trouxe jogadores de NBA, isso, Tim entendeu? Hardaway. Trouxe Aham. jogadores de NBA. Então, assim, não é só uma molecada. O James Wiseman tá agora no Indiana, que é uma prova, né? Que o Indiana espera Uhum. recuperar, né? Um jogador que o Indiana espera recuperar. O James Wiseman, que foi pick 2 do draft do Warriors. Mas é isso, né, cara? O Detroit, ele tá num rebuild eterno desde, cara, sei lá, teve pequeno brilho, né, com o Blake Griffin, aquele time do Blake Griffin, Andre Drummond, Reggie Jackson, e sumiu, né? Falando em Exato. brilho, vamos pro que interessa, vamos pro Oeste. Vamos, bora. Bora que lá o bicho pega, hein? Candidatos ao título. Pedro, difícil, cara, difícil, dificílimo essa pergunta, tá? A chance de errar aqui é muito maior do que 70%, eu diria. Tem um número máximo ou não? Não, pode, vai lá, cara. Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Nuggets e Mavericks. Eu acho que, até colocando muitos nomes aqui, mas eu acho que desses quatro não sai, cara. Se for fora disso, pra mim é bastante surpresa. Mas por que que você tá colocando esses caras nesse grupo? Cara, o Thunder se reforçou muito bem, Pedro. Eu acho que com a chegada do Caruso e do Hartenstein, né? O jogador que precisava ali, o Hartenstein, precisava de alguém no garrafão para ajudar. E o Caruso traz experiência, traz defesa, né? Traz bastante experiência, principalmente para esse time, tá? O Nuggets, cara, tem o melhor jogador da liga disparado já há alguns anos, então acho que a gente nunca pode deixar fora. E um quinteto titular interessante. Acho que beleza, o banco de reservas se enfraqueceu, tá cheio de molecada, né? Peyton Watson, Julian Stroughter e outros aí, mas tem quatro jogadores muito bons no quinteto titular, né? Que é o Murray, o Jokic, o Gordon e o Porter Jr., então acho que não podemos descartar. O Wolves, cara, com o Anthony Edwards, eu acho que essa chegada do Julius Randle, tá, ele não é melhor que o Anthony Towns, mas talvez encaixe mais com o jogo do Gobert, né? E o Donte DiVincenzo, que é um cara que meteu muita bola de três na temporada passada, e é algo que o Wolves não tinha, então se reforçou bem. E o Dallas Mavericks, cara, é o time que foi pra final. Klay Thompson não é o mesmo Klay Thompson, tá? Já falo aqui, mas assim vai ajudar o time do Mavericks. Acho que vai ser um jogador interessante, né? Vão sobrar mais bolas para ele, já que tem Kyrie Irving, tem Luka Doncic. Então é um time muito forte também. É por isso, Pedro. Acho que passando rápido aí pelos quatro times, eu diria que são essas as razões aí pelas quais eu escolhi eles. Cara, meu problema com o Oeste, ainda bem, é que esses times efetivamente não devem fugir do primeiro escalão da conferência. O problema é que é um time que não tem muitas certezas. Os times não têm certezas. O Boston tem muitas certezas. Vamos começar pelo Mavericks. O Mavericks, ele perdeu o melhor defensor deles nessa temporada, que estava em contrato mínimo, que era o Derrick Jones Jr. É um craque? Não, não é um Uhum. craque. Mas ele ajudava bastante a defesa do Mavs, que efetivamente deu muito certo na temporada passada. Em relação ao Klay Thompson, eu falo isso aí falando por experiência própria. Cara, é muito ruim ficar velho, cara. Mas é muito ruim ficar velho. Porque a tua cabeça ainda tá assim, mas o seu corpo já não é mais o mesmo. Se o Klay Thompson conseguisse deixar o ego um pouco de lado, que isso é um trabalho que o Jason Kidd vai ter, e ele ser um sexto homem, ele vir do banco para comandar uma segunda unidade, eu acho que ele seria uma posição muito melhor para ele. Muito melhor. Ele seria obrigado apenas a arremessar. E, cara, dentro dele ainda tem um jogo de 30 e poucos pontos.
na temporada. Isso é fato. Agora, eu não sei como é que o Jason Kidd vai fazer isso, porque ele é um cara que é multicampeão da NBA, vai ser Hall da Fama, participou de um dos times mais consagrados, tá Uhum, ferido não só no corpo dele, mas na mente dele. Ele tá ferido. Ele foi o primeiro dos Splash, primeiro do Warriors a sair do Warriors. Foi o primeiro a não ter um uhum, contrato renovado. O Warriors pagou o Jordan Poole, mas não pagou ele. Isso daí deve ser devastador pro ego do cara. Então uhum, é por isso que eu não uhum. consigo cravar o Mavs ainda. O Nuggets, eu tenho duas questões importantes. A primeira é o Michael Porter Jr. Ele tem que defender alguma coisa. Não precisa defender muito, mas ele tem que defender alguma coisa. Porque senão a parada não vai virar. E a outra, cara, é o Jamal Murray. Os melhores momentos do Jamal Murray foram nos playoffs do ano passado contra o Lakers. Ponto. Desde então, a gente não viu o Jamal Murray ser metade do que ele já foi. A participação dele na Olimpíada foi bem abaixo, mas muito abaixo. Foi bem abaixo. Então, eu não sei se receber um Westbrook pilhado, querendo ganhar um título, seja essa mola mestre que o Denver precise, mas eu sei que o sucesso do Denver passa muito pela melhora do Michael Porter e pelo Jamal Murray se encontrar. Cara, o Jamal Murray ganhou um caminhão de dinheiro do Denver, então o Denver não tem como movimentar ele de forma tranquila. Então Uhum. é complicado. Em relação aos outros dois, o Thunder, para mim, é o campeão da galera. Todo ano tem o campeão da galera. É o time que todo mundo se apaixona e vai ser campeão. Como não se apaixonar pelo time do Chet, do Shai? Não tem como. Não tem como não se apaixonar. Primeiro no Uhum. Oeste ano passado, chegou longe nos playoffs, mas eles ainda não estão prontos, cara. Falta ainda É. um ajustezinho ali. Falta. Como era o Warriors, né? Falta um Iguodala chegar, alguém com mais experiência. O Caruso, ele é um bom sétimo, oitavo jogador vindo do banco, mas falta ainda aquele cara que já ganhou e Uhum. possa dar o segundo. Se eles ganharem, vai ser uma história tão tão sensacional, que vai fazer um mal absurdo para a NBA. Por que eu digo isso? A vitória na NBA é copiada ad nauseam. É tipo Hollywood, né? Tem o primeiro filme de super-herói que dá certo, fazem todos os filmes. Então, o que a gente vai ver de time querendo perder, querendo ir para draft, não sei o quê, se o Oklahoma ganhar, prepare-se. A vitória do Oklahoma pode inaugurar um novo tanking na NBA. E por último, o Wolves. O Wolves, cara, ele tem, como diria, já que estamos em épocas de eleição, o poder da máquina por trás do Wolves, né? Por que eu digo isso? Essa década da NBA é a década da NBA internacional. Os melhores jogadores da NBA não são americanos. Não são americanos. Não. Então a gente está falando de Jokic, Antetokounmpo, Doncic, Shai. Então, assim, não são americanos. Qual era o grande jogador americano que podia virar? Zion. Zion não virou. Quem é o cara agora? Anthony Edwards. Então, pela primeira vez na história, eu acho que o Minnesota tem por trás visibilidade, que ele nunca teve, o Wolves nunca teve visibilidade, e ele pode ter uma super estrela. Desde o Garnett, que o Minnesota não tem uma super estrela, e acho que agora ele vai ter. É o campeão da galera? Não acho que seja. Eu acho que ano passado, ele quase entrou para esse campeão da galera. Já. É. Agora ele já é um time que o pessoal já tá meio assim, pô, trocaram o Towns. Pô, o Edwards é arrogante. Então ele deixa de ser isso. Mas eu acho que vira um pouco o patamar do Minnesota por conta disso tudo aí, cara. É. Pedro, eu acho, cara, que talvez o Nuggets realmente não esteja pronto ainda, cara. Eu tô com você. Acho que isso é fato, né? Um time precisa, não sei se de um jogador só mais experiente ou até dois, né? Enfim. Mas, cara, eles têm potencial para surpreender e talvez conseguir esse título pouco provável, como você falou aí, mas que pode fazer mal para a NBA. Acho que pensando por esse lado eu concordo contigo também. Mas é isso, cara. Acho que
não deve fugir muito desses quatro, né, Pedro? Não, Esse primeiro escalão aí. cara, se o OKC ganhar, vai ser uma história sensacional. Porque o OKC ganha, começa a ganhar na troca com o Clippers, que trocou o Paul George pelo Shai, É, cara. isso. Então, assim, é o fim. Eles quebraram o time do Westbrook para chegar num campeonato. Isso, cara, Sam Presti É, vai às alturas com isso aí. Então, é. mas vamos acompanhar. De novo, né? A surpresa passou, as pessoas já entendem, as defesas vão se adaptar, mas eu acho que esse ano eles são o campeão da galera. Vamos para o meio de tabela, Legal. cara? Vamos. Quem é que você inclui nesse grupo aí dos meios de tabela? Ah, eu acho que logo depois desses que eu falei, Pedro, vem o seu, tô olhando aqui os times, né? Hum. Vem o seu Phoenix Suns. Acho que ele vem ali já na rabeira desses times aí. Me agradou muito a chegada do Budenholzer para esse time, tá? Eu acho que não sei se teria um nome melhor para vir aí pro Suns, mas até vendo os jogos de pré-temporada, cara, eu achei que o Suns já, né, já tá jogando um pouco diferente, enfim, veremos o que vem. Ah, o Pelicans, acho que vai ter agora com a chegada do DeJounte Murray também, é um time que vem forte aí, né? O Kings, ah, Lakers e Warriors, mas já lá quase no Vamos, play-in, vamos, vamos falar do entendeu? time dos Enzos daqui a pouco. Vamos lá. Tá bom. Mas o que que você achou? De novo, né? Pré-temporada não dá para tirar muita conclusão, mas o que que você achou que mudou no Suns desde o ano passado, cara? Cara, me pareceu. Eu assisti as duas partidas, né, contra o Lakers. Também teve uma partida que o Suns jogou completamente reserva, né, Pedro? Acho que foi contra o Nuggets, né? Isso aí. E assim, cara, o time me pareceu muito mais fluido, assim, principalmente no ataque, né? Um time passando mais a bola, com jogadas mais inteligentes, né? Movimentando mais a bola. Tudo bem que quando você não tem o Kevin Durant e o Devin Booker em quadra, é natural que isso aconteça, né? Eles acabam jogando um isolation em vários momentos aí. Mas eu achei um time, né, movimentando mais a bola, fazendo todo mundo participar, né? Então acho que isso é interessante, é interessante. E eu acho que eu não via isso muito no último ano, né? Vamos pegar a eliminação do Suns aí. Cara, tinha jogadas em que, beleza, o Wolves tinha a melhor defesa da liga, né? Temos que dar esse mérito também. Mas tinha jogadas que era muito fácil marcar o ataque do Phoenix Suns, entendeu? Então, eu acho que ele tentou trazer um pouco dessa mentalidade já. Não sei se você observou isso também, Pedro, mas eu diria que é isso, cara. E eu acho que o time. Isso faz com que fique mais difícil ainda de você marcar um Kevin Durant e um Devin Booker, né? Se você tiver um jogo mais coletivo, mais equilibrado, né? Não sei até que ponto isso vai continuar acontecendo durante a temporada regular, mas foi o que eu observei aí rapidamente, vamos colocar assim, na pré-temporada. O Phoenix Suns tem dois jogadores que eles não simplesmente não tinham no passado. Primeiro, um armador principal. Não tinha no Tyus Jones, passado, né? agora esse ano ele tem. E o segundo, ele tem um backup pro Nurkic. Ele tem o Mason Uhum, Plumlee, que é o backup. O problema do Santos é que o armador principal dele e esse reserva eram ex-jogadores do Washington Wizards. O Tyus Jones estava lá no Washington e isso. no. Então, assim, é jogador para levar para playoff, é o jogador que vai te levar para o próximo nível? Eu não sei te dizer, eu diria que não. Mas é o que deu para comprar depois da loucura que foi a negociação salarial do Suns. Né? O Suns está com a folha engessada por mais 2 anos por conta de Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker. Então, o Suns Uhum, vai morrer com esse troço. Qual a vantagem do Suns esse ano? O Mike Budenholzer é um bom técnico de temporada regular. Então, teoricamente, a temporada regular do Suns deve ser um pouco melhor. Vamos ver como é que esse time vai se comportar nos playoffs. Né? A gente tem que lembrar que o Suns teve o trio somente em 30 jogos, né? O trio Durant, Bill e Booker. sim. Jogaram muito pouco juntos. O Bill chegou lesionado, teve lesão no Durant, teve lesão no Booker. Então, eles vão jogar juntos esse ano. É time para título?
No papel eu não acho que seja, mas, É. enfim. É, eu Cara, tô com você. Eu também não acho que para título ainda, pelo menos para esse ano, não, Pedro. Mas tem um papel interessante mesmo, um time no papel muito forte. voltando aos outros que você falou, o Oeste é uma loucura, cara, porque se você olhar aqui, tirando o Portland, pode acontecer de tudo. E uma dessas coisas que Exatamente. pode acontecer de tudo é o Pelicans. O Pelicans, ele claramente queria trocar o Brandon Ingram e não conseguiu. Por quê? O time hoje já está começando sem pivô. O time hoje começa o campeonato com Herb Jones como pivô. Não é um pivô. Então, assim, Não é. é, esse time vai ter zero rebote. Então, eles estão usando o Brandon Ingram como isca para uma troca futura, porque não vão dar o contrato para o Ingram. O Ingram está numa situação muito parecida com o que o Pascal Siakam estava no ano passado. O Pelicans não quer dar o contratão que ele quer e ele não tem mais encaixe nesse grupo. Então, o Pelicans tentou trocar o Ingram de todas as formas e não conseguiu. Se conseguir trocar para um pivô, eu acho que a coisa vai dar uma melhorada. Se fosse dar uma boa sacaneada, eles poderiam trocar um Ingram, por exemplo, com o Portland, para pegar o Ayton, para dar mais uma espetada no Suns. Não é o pivô dos sonhos, mas pelo menos você teria tamanho e você teria um pivô, que é Uhum. o caso do é o que o Pelicans precisa desesperadamente. E seriam dois picks número um jogando juntos também, que seria fascinante. Tem dois times aqui, cara, que a gente tende a colocar meio de lado. Primeiro é o Houston Rockets. Eu acho que o Rockets vai explodir esse ano. Eu acho que esse é o ano Oklahoma City Thunder do Rockets. Eu acho que você tem três jogadores jovens que estão procurando contrato. O Ime Udoka, a gente, quando a gente fala de algumas pessoas da NBA, sempre tem que vir um disclaimer, né? O Ime Udoka teve aqueles problemas em Boston, mas ele é um bom técnico. Uhum. Então, eu acho que o Houston pode explodir a qualquer momento e pode ser um time que pode surpreender nessa temporada. Eu vou ser muito ousado agora, mas essa estatística me assustou. Esse time de Los Angeles está há 13 anos com temporadas vitoriosas. É o recorde atual da NBA. Estamos falando do Los Angeles Clippers. O Clippers está há 13 anos com recorde positivo. Isso é uma mudança de cultura, isso é uma coisa inimaginável. O time de Kawhi Leonard, para mim, vai virar o time, pelo menos na temporada regular, do James Harden. E o Harden, Uhum. quando ele tem uma temporada regular, eu acho que ele ainda consegue fazer uma graça ou outra. Vai ter o recorde que ele teve ano passado, com quase 50. O Clippers, se não me engano, teve 51 vitórias ano passado. É muita coisa. 51. É muita 51, coisa. 31. É. A gente sempre esquece isso. O Clippers é muito subestimado e eu acho que a gente não pode subestimar. Fez um playoff horroroso. O Kawhi é cheio de questões, mas tem o Harden aí que não sei se dá para descartar esse cara ainda em temporada regular. Né? Antes da gente ir para o time dos Enzos, eu só quero falar dois times que, para mim, são completamente indecifráveis. Eu não consigo ler qualquer coisa sobre esses dois times. Primeiro é o Memphis Grizzlies e o segundo. É, eu ia falar para a gente incluir o Grizzlies nesses times que estão brigando ali no segundo escalão, mas difícil saber também se vai, se não vai, né? É isso. E o segundo é o San Antonio Spurs. Por que você acha que o Grizzlies é indecifrável, cara? É muita polêmica em volta, né, Pedro? Era a mesma coisa que acontecia com o Kyrie Irving também na temporada antes do Dallas chegar às finais. Eu fico naquela, cara, a gente vai ter qual Jamoran? O Jamoran focado, jogando, o Jamoran que é suspenso, o Jamoran que não tá focado, né? Porque assim, ele é um pouco do termômetro também. O time é muito bom, claro, né? Não teve sucesso só por causa dele nas últimas temporadas. Mas é isso, né? E muitas lesões também, fora o extra-quadro do Jamoran, né? O ano passado, quantas lesões esse time não teve, né? Será que os jogadores que tiveram essas lesões voltam
saudáveis, né? Aí você tem Marcus Smart, você tem Desmond Bane, Brandon Clark, que deve estar voltando agora, enfim. Então é isso. O time também não tem um pivô, né? Algo que falta para eles também, né? Desde a saída de Steven Adams, acabam sofrendo um pouco com isso, né? De ter um cara maior ali no garrafão. Então fica difícil de prever o que vai acontecer com esse time do Grizzlies, né? O Grizzlies, ano passado, ele tem um recorde na NBA que vai ser duro de ser batido. O Grizzlies teve, ano passado, 33 jogadores. É o recorde de lesões na NBA. 33 jogadores vestiram a camisa do Então, Grizzlies. cara, É olha muita isso. coisa. É muita coisa. Então, exato, passa muito por o que você está falando, cara. Que Jamoran vem, que, que E Jamora JJJ, vem, que exato. JJJ vem, porque, cara, Uhum. e que a NBA esse time vai encontrar depois de 2 anos na geladeira? Porque quando eles saíram da geladeira, eles eram os queridinhos. Era o time do Jamoran, o JJJ ganhou lá o defensor do ano, é, Dylan Uhum. Brooks, não sei o que e tal. Mas que NBA que eles vão encontrar esse ano? Eu acho que é um outro ambiente, né, cara? Então muda um pouco Sim. o patamar. E os Spurs, cara? Vão melhorar, sim. O Wembanyama, né, vai aprender bastante ali junto com o Chris Paul, né? Vai participar mais ainda, né? Até votei aí para talvez no Most Improved Player, né? Porque eu acho que ele vai acabar sendo mais impactante ainda para esse ano. Mas os Spurs, assim, melhoram, mas, por exemplo, foram 22 vitórias e 60 derrotas na última temporada. Que nessa sejam 35, vamos aumentar 13 vitórias nesse geral aí. Não melhora muito mais que isso, eu acho, Pedro. É para ficar ali mesmo, no máximo, né, num 12º lugar, 11º, quase entrando pela turma do play-in. Eu vejo que esse time, esse é o potencial, cara. Acho que não melhora muito mais que isso, não. Os Spurs do ano passado tinham um problema que era fechar jogos. Os Spurs deixou escorregar muitos jogos pelas mãos. Tanto o Chris Paul quanto o Harrison Barnes chegaram para ajudar nesse ponto. A questão é ele está no Oeste. Se ele estivesse no Leste, ele poderia ter um crescimento como o Magic teve, não sei o quê. Mas ele está Sim, no. Então, assim, a competição vai ser muito maior, vai ser bem complicada essa questão dos Spurs. Todo mundo ainda está apaixonado pelo Wembanyama, beleza. A gente tem que ver, só que o relógio da vitória começa a contar. Há 3, 4 anos atrás, estava todo mundo apaixonado pelo Zion. Todo mundo. Hoje, nem tanto. Por é quê? verdade. Você precisa de vitórias, você precisa de grandes jogos, você precisa estar no playoff. Eu acho que esse relógio não tá longe de acontecer isso, mas já começou a contar. Daqui a pouco os Spurs vão melhorar, se por acaso ganhar um pique número 1 ano que vem, ou um pique alto, porque parece que o draft do ano que vem é muito bom. O time muda de patamar e tal, mas o time tem que evoluir, tem que evoluir, tem que evoluir. Exato, Tem dois exato. clubes que eu queria falar rapidinho, mas bem rapidinho, que é o Kings. O Kings fechou com o DeMar DeRozan. O Kings fez uma temporada abaixo do ano passado, mesmo assim varreu o Warriors. E tem o Jazz. Times que pessoal que torce por times que estão no topo da tabela, fiquem de olho no Jazz. Se o Danny Ainge resolver explodir o time, tem muito jogador no mercado. O Jazz pode jogar jogador no mercado. Jordan Clarkson. Não sei, eles assinaram com o marketing, mas a gente está falando de Danny Ainge. E eles querem picks. Pois é. Eles querem picks e mais picks. André, vamos aumentar a audiência? Boa. Ou não, né? Vamos aumentar a Depende. audiência? Vamos lá. Vamos falar de Lakers e Warriors e por que os dois vão fracassar retumbantemente nessa temporada, cara. Ah, Pedro, eu falo com mais propriedade do Lakers, cara. Eu acho assim, né? O Lakers, ele tem até um quinteto titular interessante, né? Tem jogadores interessantes no quinteto titular, fora o LeBron James e Anthony Davis, né?
mas alguns deles são muito inconstantes, né, cara? Então, assim, é difícil você confiar, né? O Austin Reeves teve uma queda de produção da temporada retrasada para passada. O D'Angelo Russell é sempre um jogador que não dá para você confiar, embora ele tenha sido o cara que mais converteu bola de três na história do Lakers em uma temporada regular, foi na temporada passada. Mas o torcedor do Lakers não está interessado em temporada regular, né? Muito menos o LeBron James, está interessado na pós-temporada, né? E um Hashimura que eu gosto bastante, um jogador interessante. Mas, assim, é um time que vive tendo problema de lesões na temporada passada novamente, né? O Anthony Davis foi uma bela exceção, né, na temporada passada, né? E jogadores que vêm do banco não tão interessantes, né? O Dalton Knecht, que veio do draft aí, pode ser uma grata surpresa, né? Pelos jogos de pré-temporada, que não dá para levar muito em consideração, mas eu acho que pode ser uma surpresa aí. E é isso, cara. Não tem muita flexibilidade. Eu acho que eu não consigo ver uma troca bombástica que vai melhorar esse time no meio da temporada. O que poderia acontecer é um Zach LaVine, é um Trae Young, mas que não melhorariam muito o patamar desse time, tá? O Rob Pelinka já declarou que vai esperar pelo menos 30 jogos até fazer alguma movimentação, se ela for feita. Então é isso, cara. Eu vejo que não tem muitas opções para melhorar esse elenco, para poder brigar um pouco mais forte, né? Vamos dizer assim, o que seria brigar? Chegar numa semifinal de conferência, fazer uma gracinha igual foi há 2 anos, chegar numa final de conferência. Eu não vejo como o Lakers, jogadores, né, que o Lakers pode trazer para fazer isso. Se isso acontecer, vai ser muita surpresa para mim. Então eu acho que é isso, Pedro. É para brigar ali por play-in e olhe lá, cara. Ano passado foi o ano que LeBron James e Anthony Davis jogaram mais tempo juntos pelo Lakers, os dois juntos. E o Lakers foi pro Sim, play-in. pois Então, é. assim, tinha um problema com o Darvin Ham. O Darvin Ham tinha uma questão que ele não botava os melhores jogadores em quadra, os Exato. melhores jogadores do Lakers, né? O Hashimura é um É. exemplo dele. Mas o Lakers sofre ainda com lesão, né? O Vanderbilt já está machucado de novo. Que é um E jogador importantíssimo para esse isso, time, Pedro, isso, porque defensivamente é um dos poucos que tem, né? isso. Cara, a gente tem que lembrar que o Lakers está com um técnico não só calouro, mas ele está com um podcaster, né, como técnico agora, um comunicador, um bom comunicador, por sinal, o J.J. Redick, até que era um dos melhores comunicadores atualmente da NBA, Sim, sim. e é um técnico, agora é o técnico de um time com LeBron James, com Anthony Davis e com pressão de vencer, sem, sem talento para vencer. A questão é, o Lakers é montado para vencer, por exemplo, o Miami de 2012, para vencer os Spurs de 2013. Não é para vencer os times atuais da NBA. Infelizmente, Uhum. essa é uma questão. É um time montado para uma outra era. Então, essa outra era passa muito pelo LeBron James, que vai continuar sendo um cara fantástico, ele vai continuar trazendo os números, mas o impacto dele, a gente tem que ser realista, o impacto dele hoje é cada vez menor. O Lakers é um time de play-in. 2 anos Uhum. Sim, seguidos é o time sim. de play-in. O Lakers cometeu um grande erro quando ele venceu em 2020 e desmontou o time. Ali o Lakers cometeu um erro. E agora ele está se reinventando, tentando se reinventar durante esse tempo todo, né? Exato. Falando em time de play-in, Golden State Warriors, né? O Ah, Pedro, Warriors, olha, o Warriors trouxe o Saric, que eu confesso que gosto muito, o Buddy Hield, né, que é um bom é um dos melhores arremessadores de 3 pontos da temporada. Finalmente pagou a aposentadoria do Steph Curry, né? Deu um contrato cavalar para o Steph Curry, merecido. O Curry, a gente tem que lembrar, não negociou um aumento menor para o Warriors assinar com Klay Thompson lá atrás, para assinar com Kevin Durant lá atrás, e agora está pagando dinheiro cavalar para ele. Não é um time mais para título, longe disso, mas é um time que atrai muita atenção, muita mídia, né, cara? O que você uhum. acha desse Warriors, cara?
Atrai muita mídia, Pedro. Stephen Curry não tem como, né, cara? Quem assistiu as Olimpíadas aí também, né? Ele acabou esquentando mais no final, né? Mas na hora que interessava. Mas falando de time, né? Falando em palpite aqui, Pedro, é isso, cara. É um time de play-in também, tá? Talvez um time que consiga uma vaga direta nos playoffs ali, se for muito bem na temporada regular. Mas assim, já não tem mais o elenco recheado que teve quando venceu os últimos títulos, né? Jogadores que venceram o último título que ainda continuam no elenco, o caso de Andrew Wiggins, já não entrega mais o que entregava, entendeu? O Draymond Green também já tá um pouco mais velho, né? Já não tem mais a mesma intensidade, né? Eu vi isso até na pré-temporada, em alguns momentos ali em que ele tentou, tal, ter a intensidade ali, já que o Warriors jogou alguns jogos simulando a temporada regular, mas você vê isso, né, cara? E assim, o grande jogador diferente mesmo nesse time é o Stephen Curry, né? Eu gosto do Buddy Hield, foi uma boa contratação, como você falou, do Saric também, mas fora isso, cara, não tem, entendeu? É um time de uma forma mais operária, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um time que vai brigar pelo play-in ali também. Teto, Pedro, teto. Não tem time para ser campeão, cara. Longe do que já foi. Assim como eu também não achava que tinha em 22. Mas esses caras que eu falei jogavam muito mais basquete em 22, né? Esse elenco de apoio. A gente vai entender a temporada do Warriors por dois movimentos. O primeiro, por quanto tempo o Draymond Green vai conseguir se manter jogando sem ser suspenso. Eu acho que esse é um movimento importante. E segundo, se o time fizer trocas, quais as trocas que serão feitas? Se ele trocar o Wiggins, o Looney, isso significa que o time está entrando realmente num rebuild pesado. Ele está tirando os Uhum, veteranos para colocar um pessoal mais jovem. Se a troca envolver, por exemplo, o Kuminga ou o Podziemski, o Warriors está querendo vencer agora. Está querendo vencer já, porque uhum, sim, sim. ele vai penhorar o futuro pelo presente. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu sei que é difícil, mas o futuro do Warriors hoje passa muito mais pelo Kuminga e pelo Podziemski do que pelo próprio Draymond Green. O Curry é intocável. O Curry não tem o que fazer. O Não único tem. Curry que deve ser trocado deve ser o Seth Curry, que todo ano ele é trocado, mas Para algum lugar, né? para algum lugar, mas é, 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 eu acho que o Warriors vai ter de novo uma temporada que a gente vai acordar às 6 da manhã e vai ver, meu Deus, o Curry meteu 55. Aí você vai ver quanto tá o recorde lá, 21 e 30, 21 e 30 e É, pouco. Então, é. eu acho que a É temporada isso. vai ser nessa toada. É isso. Acho que não tem muito como fugir disso, Pedro. É. Andrezão, para fechar, quem vai ser o MVP da temporada? MVP e campeão, só para a Shai, gente fechar. Shai Gilgeous-Alexander, MVP. Acho que já fez por merecer na última temporada, mas tinha o Jokic à frente dele. Mas eu acho que nessa temporada, né? Principalmente se falando de temporada regular, acho que é isso. E, cara, campeão com, né, um pouquinho à frente dos outros times, eu acho que o Celtics leva. E depois de, sei lá, quanto estamos falando? 8 anos, teremos um time campeão 2 anos seguidos, né? Desde 17, 18, se eu não estiver enganado, não temos Uhum. times, né? Mas, assim, tá em aberto, cara. Tá em aberto. 17, 18 é o Warriors, certeza, né? Hoje já é diferente, entendeu? Hoje é Sim. diferente, mas eu vejo o Celtics um pouquinho à frente. Eu penso assim. E as suas opiniões, Pedro? Cara, eu vou apostar tudo. MVP da temporada vai ser o Luka Doncic. Campeão da NBA vai ser o Dallas Mavericks. Rapaz. E o MVP da final vai ser o Doncic, mesmo sabendo que quem deveria ser o MVP é o Kyrie Irving, que a NBA não vai dar esse prêmio, mas nem por um decreto de lei. Então eu tô apostando no Mavs nessa temporada, cara. Seria legal, cara. Eu gostaria muito de ver o Doncic levantar a taça, mas eu não tenho toda essa confiança, tá, Pedro? Mas a gente vai lá, lá para junho de 25 a gente faz um programa para fazer um balanço, né? Fechado.
Drezão, como é que o pessoal te acha nas redes e Pedro, fala um pouco do Bola Laranja também, cara. legal, Pedro. Cara, nós estamos aí, né, no ar já há mais de 4 anos, né? A gente tem o nosso canal no YouTube, se você procurar por Bola Laranja no YouTube, que é o nosso carro-chefe, né? Onde a gente grava o nosso podcast semanal, mini podcast. Às vezes eu faço vídeos eu sozinho, né? Falando de algum assunto, enfim. Só procurar por Bola Laranja no YouTube. E no Instagram, né? Onde a gente faz o marketing, vamos colocar assim, no nosso trabalho, @bolalaranja.oficial no Instagram. Aí lá, às vezes vai ter um post de uma jogada aqui, outra ali, a gente monta os elencos ali, né? A gente fez um 30 por 30, 30 times em 30 dias, trazendo todos os elencos de todos os times, né? Titulares, reservas, quem saiu, quem chegou, tá tudo lá também. Então, um trabalho que a gente vem fazendo aí há 4 anos, cara. E quem puder dar aquela força no YouTube e também no nosso Instagram, eu agradeço lá. E obrigado, Pedro. Obrigado mais uma vez aí, cara. Foi show de bola mais uma vez nossos palpites aí para a temporada. Vocês têm Apoia-se, vocês têm alguma vaquinha virtual? Temos o Apoia-se, apoia.se/bola laranja, tá? Onde a gente tem lá os níveis de apoiador, né? Alguns entram no grupo do WhatsApp, aí você passou de um valor, já concorre a sorteio, recebe a newsletter, enfim. Apoia.se/bola laranja, tá? Inclusive, um abraço pro Fábio Balaciano, que é um nosso apoiador lá, tá com a gente, dando aquela força no projeto. Diria que, junto com você, são os padrinhos do Bola Laranja, né? Que Que inspiraram a isso? gente a começar através do podcast Bala na Sexta, né? Que eu ouvia muito, né, Pedro? Então isso me incentivou a criar o meu próprio espaço ali, cara. Mas é isso, esse é o nossa forma de apoiar. E quem puder dar aquela força pra gente, eu agradeço. Pessoal, é o mesmo recado de sempre. Apoiem a mídia alternativa, é muito importante. Esse ano vai ser complicado a cobertura da NBA, porque muita gente boa lá de fora está saindo, não só é, nas grandes redações, então, e os acessos importantes são pagos. The Athletic é pago, não sei o quê, então fiquem de olho nas mídias alternativas, como Bola Laranja, e dêem uma olhada lá. Bom, é isso. Pessoal, boa temporada. Vão ser 9 meses bem legais. É, de novo, a NBA está totalmente aberto. E é isso. Eu sou Pedro Rodrigues. Esse foi o podcast Nas Quadras. Até mais.